Olá, boa noite. Na sessão plenária de hoje, os senadores repercutiram a decisão do Supremo Tribunal Federal de que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados pela Justiça Eleitoral quando estiverem relacionados a crimes eleitorais, como Caixa 2, por exemplo. Para alguns parlamentares, a determinação atinge diretamente a Operação Lava Jato. É uma decisão absolutamente esdrúxula. Além de comprometer operações que nós temos nesse país, nesse momento, como a Lava Jato, se transfere para a Justiça Eleitoral uma atribuição que a Justiça Eleitoral nunca teve. Aliás, eu queria perguntar por que a Justiça Eleitoral vai julgar um crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro? Sem dúvida, o maior golpe aplicado na Operação Lava Jato nesses últimos 5 anos. Inexplicável, porque, peculiaridades à parte, eu diria preciosismos jurídicos à parte, o que vale nesta hora é a aspiração do povo brasileiro. E a Operação Lava Jato é a prioridade nacional. Para o povo do Brasil, a Operação Lava Jato foi um despertar de esperança em relação ao nosso futuro. Não serei eu a estacionar um jipe com um cabo, um soldado, na porta do Supremo Tribunal Federal. Me inclua fora dessa. O que pode fechar o Supremo não é a fiscalização da parte do Poder Legislativo, mas sim a perpetuação de privilégios que causam revolta à consciência crítica da nossa população, a falta de luz sobre os porões de onde emanam sentenças antípodas para casos idênticos. Pauta feminina e instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. A jornalista Érica Christian apresenta os destaques desta semana no Senado. O plenário do Senado deverá retomar a chamada pauta feminina. Um dos projetos vai obrigar os condenados com base na Lei Maria da Penha a pagarem as despesas do Sistema Único de Saúde e também de Segurança com o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Outra proposta que deverá ser votada é a que garante os direitos básicos de crianças que tenham os pais presos. O projeto, inclusive, substitui a prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que a detenta estiver amamentando. Outro destaque do Senado será a instalação da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. O ato de criação do colegiado foi assinado na semana passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A comissão, que terá 9 titulares e 9 suplentes, representando todos os blocos partidários do Senado, terá como presidente o senador Otto Alencar e como relator o senador Tasso Gereissati. Está marcada para amanhã desta terça-feira a primeira audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a reforma da Previdência. O pedido de audiência pública foi apresentado pelo senador Plínio Valério. Serão ouvidos o diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, o consultor do Senado, Pedro Neri, o pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Paulo Tafner, e o ex-ministro da Previdência e ex-deputado federal, Ricardo Berzoini. Essa será a primeira de uma série de audiências públicas que os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos pretendem fazer sobre a reforma da Previdência. O objetivo é avaliar o impacto fiscal que vai ser obtido com as mudanças previstas na reforma enviada pelo governo federal. Só lembrando que a reunião está marcada para amanhã, às 10 horas da manhã. E a reforma da Previdência também foi tema de audiência pública hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos.
Para este debatedor, o aspecto de maior impacto na reforma da Previdência proposta pelo governo está no modelo de capitalização adotado pelo Chile na época da ditadura de Pinochet. Contribuição definida, portanto, você sabe o quanto vai pagar ao longo da vida, mas não sabe o quanto receberá lá no final. Tudo dependerá da quantidade de contribuições, da formação dessa reserva matemática e da capitalização que foi feita com ela, dos investimentos que foram feitos sobre essa reserva matemática. É acabar com qualquer responsabilidade do Estado em relação à Previdência Pública e remeter toda essa responsabilidade aos trabalhadores de maneira geral. Todo o risco remetido a eles. Sai tudo do Estado, todo o risco passa para eles e toda a possibilidade de lucro passa para o sistema financeiro. Segundo Luiz Fernando, no Chile, 53% das aposentadorias são de meio salário mínimo. Só 2% dos aposentados recebem um salário. Cerca de 10%, por não ter podido contribuir, chegam a receber menos de R$10 por mês. 18 países que adotaram o modelo chileno já voltaram ao sistema anterior. E mesmo o Chile já está discutindo o que fazer diante do aumento do número de suicídios entre idosos e da concentração da riqueza. Esses 6 fundos, mais as seguradoras, que é um outro mecanismo que se criou lá de repasse de renda, mais uma vez para o sistema financeiro, esses 6 grupos econômicos financeiros detêm hoje 96% do PIB do Chile. Presente na audiência, o deputado Rodrigo Coelho foi questionado se lá na Câmara os deputados têm recebido ofertas para aprovar a reforma, conforme o interesse do governo. Acho que não é curiosidade só minha não, Girão. Não é só minha não, pai. Acho que é da população. Está tendo negócio lá na outra casa? Negociação? Para mim, nunca foi oferecido nenhum cargo, nenhum valor de emenda. Não sei para os demais, não posso falar pelos demais, né? Então, eu estou com a consciência tranquila de que, se for para votar, vai ser de acordo com a proposta de argumentos. Para o representante do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a situação da Previdência está ruim. Não se sustenta se não forem feitas mudanças. Uma das que ele sugere é alterar a fonte de financiamento. Tirando a parte patronal da folha para o faturamento ou para a receita, porque cada vez se terá menos emprego e as pessoas vão continuar se aposentando, mesmo que haja reforma. Atualizar a legislação do setor da radiodifusão no Brasil. Foi o que defenderam representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em audiência pública realizada hoje no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Os representantes do Ministério disseram que o governo ainda não tem uma política definida para a radiodifusão, mas que promoveu em fevereiro o primeiro Fórum Nacional de Radiodifusores, com cerca de 600 participantes, para acolher as demandas do setor, onde estão incluídas as rádios comerciais, comunitárias e educativas. Não havia uma questão dos governos anteriores, ou talvez uma aproximação tão rápida assim, em menos de 60 dias. A gente conseguiu preparar um Fórum Nacional para ouvir todos os radiodifusores do país que foram convidados e compareceram no nosso fórum. Criamos uma articulação. O caminho, como o Dr. Elifas falou, ainda não estão claros. Também disseram que o governo pretende desburocratizar processos, avaliar o que fazer com a frequência AM e defenderam uma revisão da Lei de Radiodifusão, que foi aprovada em 1962. O objetivo é equilibrar a competição entre as empresas do setor e aquelas dedicadas a prover informações pelas redes sociais. Uma divisão de receitas que o setor considera que está desequilibrado. Então, quando eu falo em rever a legislação, eu me refiro também a rever esse convívio, né, das mídias sociais com o setor de radiodifusão. Os conselheiros quiseram saber sobre a concorrência entre as rádios comunitárias e as comerciais e também sobre a atenção que vai ser dada pelo governo aos trabalhadores do setor. O secretário de Radiodifusão disse que essa é uma preocupação do Ministério. A gente quer que as pessoas tenham emprego de qualidade, que produzam os seus conteúdos, que possam divulgar as suas marcas, né, as empresas, utilizando o nosso setor de radiodifusão.
Os conselheiros também confirmaram para o dia 8 de abril audiência pública para discutir a violência contra jornalistas no país. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser um dos convidados. O deputado que for escolhido para relatar o pacote anticrime e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil também devem participar. Um projeto em tramitação no Senado permite a qualquer pessoa com um celular registrar infrações de trânsito e enviar para órgãos fiscalizadores. Hoje em dia usamos o celular para quase tudo e ele pode ganhar mais uma utilidade: a de ferramenta de fiscalização de trânsito, caso um projeto de lei do Senado seja aprovado. A proposta foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato. O texto prevê a possibilidade de que qualquer pessoa inicie um processo de multa, desde que apresente provas concretas de que ocorreu a infração. Esse projeto vai permitir que, uma vez preservada essa prova através principalmente de vídeos, ela seja remetida ao órgão competente para lavrar o auto, assegurando o contraditório e ampla defesa ao motorista, com direito à contraprova, e aí sim, constatada a veracidade, o poder público vai poder lavrar esse auto de infração. Mas o que a população pensa sobre a possibilidade desse novo cenário? Eu acho que beneficia, acho que facilita mesmo. Acho que talvez para eles tenha alguma dificuldade, né? Porque eles vão... Talvez eles sejam contratados para isso, enfim. Uma pessoa que não conhece a legislação, que é a maioria da população, ela está despreparada até para ela mesma, imagina para infracionar o próximo. Com o projeto, situações como essa seriam comuns de serem denunciadas. Os debates no Senado prometem ser polêmicos. Em pauta, questões como a fé pública nas provas apresentadas, a possibilidade de perseguição por alguém que possa forjar as situações irregulares e a proteção à imagem dos cidadãos. Segundo especialistas, é preciso imparcialidade para registrar a infração, o que só os agentes de trânsito treinados teriam. Em princípio, uma prova produzida por um agente particular, ela não tem o mesmo valor da prova produzida por um agente público, por um servidor público concursado, que é o agente de trânsito, fiscal de trânsito. Como vai funcionar a recepção dessas provas e a verificação dessas provas para dar a elas fé pública que é o grande debate. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá ao plenário. A tragédia de Brumadinho e a situação das barragens brasileiras são os temas da entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversou com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Carlos Viana é o relator da CPI de Brumadinho, que já iniciou os trabalhos. Olá, um mês após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o Senado aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Renato. Um prazer estar com você aqui. O senador o senhor já foi a Brumadinho. Sim. Né? E como o senhor descreveria atualmente a situação lá? Brumadinho vive um sentimento de ambiguidade como viveu Mariana. A tristeza pelas famílias, o medo de novas tragédias, mas a preocupação com o futuro da cidade. Porque com a mina parada, as pessoas sabem que os empregos e a renda do município pode ser colocada em risco. Mariana viveu isso de uma maneira muito profunda, porque o comércio perdeu, a cidade, a autoestima dos moradores caiu por conta da tragédia das barragens. Até o projeto que você citou, que eu participei da discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ele resolve parte dessa questão de uma forma muito inteligente. A contribuição federal sobre exploração mineral, que é a CEFEM, que é paga pelas mineradoras para os municípios, no caso de Mariana, por exemplo, a Vale parou, a Samarco lá, que era a empresa, parou de pagar ao município, de recolher os cofres do Estado. Agora, o projeto que nós aprovamos aqui no Senado, ele deixa muito claro que é preciso que a empresa continue recolhendo independentemente do que aconteceu, porque o acidente é responsabilidade dela, na maioria das vezes. Então, os municípios não vão deixar de receber, o Estado vai continuar com essa arrecadação, o que vai no futuro, queira Deus, que a gente nunca mais tenha um acidente como esse. Mas se vier a acontecer, as cidades terão essa proteção. Outro ponto importante, né? O governo do estado de Minas Gerais recolheu só em multas, segundo as informações, pouco mais de R$1 bilhão
contra a Samarco, contra a Vale na questão do desastre de Mariana lá em Fundão. Nenhum tostão foi reinvestido na cidade. O dinheiro ficou nos cofres do Estado e foi utilizado para o déficit que hoje Minas Gerais vive de uma maneira muito profunda. E as famílias vítimas de Mariana também se hoje, sentem desamparadas até hoje. Exato. E nesse caso, o projeto também prevê que toda a arrecadação de multas ambientais, no caso de desastres, sejam aplicadas no local onde aconteceu. Essa definição fica muito clara para que pelo menos a gente possa corrigir parte de toda essa questão. Senador, em relação ao dano ambiental, sim. Né, o senhor acompanha a recuperação do Vale do Rio Doce? Sim. Assim, em que estágio se encontra a contaminação do Rio Paraupebas e qual a perspectiva que a gente tem para o futuro em relação... O Paraupeba é um dos principais afluentes do São Francisco. Nós temos o Paraupeba e temos o Rio das Velhas, são dois fundamentais para o rio que nós chamamos da integração nacional. Toda a água do Paraupeba hoje está proibida para consumo humano. As cidades, inclusive, na margem do Lago de Três Marias, que é formado pelo São Francisco, já começam a viver os impactos. Morada Nova, por exemplo, é uma cidade onde a piscicultura é um ponto fundamental. Há mais de 1.000 pessoas empregadas na criação de tilápia. Os contratos começaram a ser cancelados. Porque são 21 municípios São 21 municípios, né? Só nessa questão do Paraupeba. Já começam a sofrer os efeitos. Fortuna de Minas, por exemplo, que é uma cidade pequena, como é que eles vão fazer? Eles têm a sorte de ter um outro rio que eles podem buscar água, mas é um absurdo o que está acontecendo com o Paraupeba e aí nós ainda não temos uma definição de como esse ressarcimento será feito. No caso do Rio Doce, né, é outra situação esquisita, vamos usar essa expressão, num país irresponsável com as águas. O Rio Doce estava morrendo. Nós íamos matar o Rio Doce, que é o principal do leste de Minas. Íamos matar o Rio Doce com esgoto, assoreamento, uso indevido. Quando veio o desastre de Mariana, a Justiça obrigou a empresa Samarco, que é controlada pela Vale, a fazer um plano de recuperação do rio com matas ciliares. O Rio Doce vai ser salvo pelo desastre. Não é esquisito? Em quantos anos o senhor imagina, senador? Porque ele ainda tem um nível de contaminação. Já diminuiu muito. O Doce diminuiu bastante. Eu visito muito o Governador Valadares, visito o Vale do Aço, que são banhadas pelo... O rio já ganhou, inclusive, uma coloração semelhante ao que era antes. Os níveis de contaminação estão bem menores, estão diminuindo. Mas o volume de água, inclusive, vem aumentando, o que é bom, porque a gente vai conseguir salvar o rio. Mas isso não vai estar resolvido com tranquilidade, em pelo menos uns 7 anos. A expectativa de todos os biólogos, daqueles que trabalham nessas questões, é de que se leva uma década para recuperar um desastre como o de Mariana. E vocês imaginem, no caso do Paraupeba, a extensão da lama foi menor. Nós tivemos uma área geográfica atingida menor muito do que foi Mariana, mas o problema é que a lama era mais densa. Aquela região ali no entorno do Córrego do Feijão, essa região vai ficar contaminada ainda por décadas. Um estudo da Fundação Mata Atlântica considerou o rio Paraupebas morto. Identificou que em 305 quilômetros do rio não há sinal de vida aquática. Não há fauna, não há flora. A natureza, ela é muito sábia. Nós, seres humanos, é que não estamos sabendo lidar com as coisas. Até eu gosto muito de falar com as pessoas dentro da minha fé, que quando Deus expulsou Adão e Eva lá no livro do Gênesis, Deus mandou cuidar. Deus não mandou destruir. Cuida do terreno, vocês vão cuidar da terra, gerenciar, não mandou a gente destruir nada, não tem essa palavra lá. E nós não estamos invertendo as coisas. É claro que a gente hoje, nós estamos vivendo o mundo, isso é fazendo aqui uma analogia, nós estamos destruindo, nós não estamos cuidando o que a criação que nos foi dada. No caso do Paraupeba, se nós fizermos um trabalho bem feito, a gente consegue reverter, como conseguimos reverter no Rio Doce. O Rio Doce hoje já tem, inclusive, em boa parte, novos criatórios de piscicultura. Já existem pontos do rio onde eles já estão conseguindo recuperar parte da economia. É a mesma coisa com o Paraupeba. Nós poluímos o rio é totalmente poluído. Se você pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos lá, em torno de Belo Horizonte, tem 95% do esgoto coletado. Só que desse esgoto, 60% em Belo Horizonte é tratado.
O resto é tudo jogado num rio, que nós chamamos de Rio Arrudas, que corta Belo Horizonte inteira. Na região metropolitana, os índices são piores. Em Minas Gerais, que não é diferente dos outros estados, nós temos em cada 10 litros de esgoto, menos de 3 tratados. O resto nós todos jogamos em rios e córregos do nosso estado, que é a grande caixa d'água. Vou citar, por exemplo, Sete Lagoas, que é uma cidade muito querida da região central, próxima a Belo Horizonte. Sete Lagoas joga 100% do esgoto no rio, que abastece, que cai no São Francisco. 100% do esgoto. Você tem pelo menos 10, 12 cidades que acabam recebendo toda essa carga, essa descarga de esgoto. E aí a gente entra numa questão que é a licenciamento ambiental. Nós conseguimos, na época, numa gestão muito grande com o ex-prefeito, o dinheiro no PAC. Eu, como jornalista, fizemos uma campanha, conversamos aqui em Brasília, fizemos entrevista. Veio o dinheiro para tratar o esgoto de Sete Lagoas. 3 anos sem licença ambiental para poder construir uma extração de tratamento de esgoto. Então, nós somos irresponsáveis com essa questão das águas. Hoje, nós não usamos bem aquilo que nós deveríamos cuidar. Senador, depois do desastre de Mariana, o Senado criou uma comissão especial para debater o assunto. Ela foi presidida pelo senador Anastasia, relatada pelo senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, né? O senador Anastasia, no estado onde a tragédia aconteceu. É nosso menino ilustre aqui no Senado. O ex-senador Ferraço, do estado que é a empresa controladora da barragem, né, que sediava a empresa, a Samarco, e os projetos não andaram naquele momento, né? Repetiu-se uma tragédia semelhante. O senhor imagina que agora é possível mudar o arcabouço legal que regula a mineração no Brasil? Esse projeto que nós aprovamos aqui na CCJ e na Comissão de Meio Ambiente, tornando mais rígidas as questões das barragens, já é um passo. A multa sobe para 50 bilhões, me parece, né? É um dinheiro alto, um valor que pode chegar a um faturamento gigante da mineradora. E até meu questionamento na época foi de que nós teríamos uma multa limitada a 50 milhões de reais. Eu falei, não, mas 50 milhões não é nada para a Vale. Aí o relator aumentou esse valor para a casa dos bilhões. Já é uma resposta, já é um passo. Mas nós estamos criando aqui também uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que num determinado momento tivemos uma pressão muito grande da Câmara para que se tornasse uma CPMI nessa história. Uma CPI mista, né? Uma CPMI que é uma comissão mista, né? A nosso ver, uma CPI é muito melhor. Nós somos mais ágeis, mais céleres, são 7 os indicados, 6 já têm os nomes compostos e a gente pode dar uma resposta mais apta à população. Por quê? O que foi que aconteceu depois de 2015 que não avançou nenhum tipo de projeto ou de legislação? Quais foram os interesses que, infelizmente, nos levaram a mais um desastre com 310 pessoas hoje mortas, entre desaparecidos e já identificados? O que foi que aconteceu? A CPI, e eu recebo muitas vezes um questionamento, CPI, ela não é policialesca, aquela história de ficar assim, o senhor está preso. Não é isso. Isso é o papel da Polícia Federal, da Polícia Civil, a denúncia do Ministério Público. Nós temos que dar uma resposta à população no âmbito da legislação. Eu coloco para as pessoas com muita clareza o seguinte: represa boa é aquela que só serve para guardar a água para seca ou então a que não existe quando é rejeito. A meu ver, no futuro, nós não podemos permitir nenhum tipo de barragem mais no Brasil de rejeito, nada. A mineração tem que ser feita a seco. Eu sou de um estado onde a mineradora, a maior delas, que é a Vale, tomou conta da rede das linhas férreas desde 1997, não abre para concorrência e só transporta minério nos trilhos que foram construídos com dinheiro do contribuinte brasileiro de um século. Eu sou de um estado onde uma mineradora que não teve acesso à linha férrea, porque a Vale não deixa os concorrentes terem acesso ao trem de ferro, essa empresa construiu um mineroduto absurdo que tira milhões de litros de água de um rio chamado Santo Antônio, que me viu nascer na beira dele, para levar minério para o Rio de Janeiro. Isso são situações que nós não podemos permitir mais. Minério transportado por água. Não, minério tem que ser transportado por linha férrea. A questão dessa concorrência, inclusive, que nós vamos discutir isso aqui no Senado. Essa concessão antecipada das linhas férreas brasileiras que a Vale quer, que a MRS, a Ferrovia Centro-Atlântica, está diretamente ligada à questão do meio ambiente. Por quê? Porque a gente usa água
de onde a gente não deveria nem tirar, a gente deveria ceder só para consumo humano. E as questões do poder econômico por trás disso. Quando a gente olha, por exemplo, a campanha de 2014, a gente descobre governadores que receberam, não foi 600 mil, 500 mil, não, receberam foi bilhões em termos de campanha, de dinheiro para poder fazer campanha. A gente descobre uma série de pessoas envolvidas com isso. Então, hoje, nós não podemos deixar de dar uma resposta à população, não. Senador, muito obrigada pela entrevista. E amanhã, às 9 da manhã, a CPI de Brumadinho tem reunião marcada para apreciação do plano de trabalho e de requerimentos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.